O Titanic é lembrado de várias maneiras. Este mural está em um shopping center em Henley, Stoke-on-Trent, cidade natal de Edward John Smith, o capitão do Titanic. Houve muitos desastres marítimos, mas de alguma forma há algo especial sobre o Titanic. Seus mitos, suas lendas e uma história que parece crescer a cada vez que é contada. Claro, os fatos básicos da viagem inaugural malfadada são bem documentados e bem conhecidos. O navio da White Star, Titanic, o maior navio de sua época, partiu de Southampton em sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912, com 1.308 passageiros e 898 tripulantes. Ele era chamado de Palácio Flutuante, o epítome do luxo. Sua lista de passageiros incluía desde milionários e elite da sociedade até humildes emigrantes para o Novo Mundo. Mas as esperanças e vidas de muitos terminaram quando ele bateu em um iceberg e afundou na madrugada de 15 de abril. O Carpathia, da Cunard, foi o primeiro a chegar pela manhã para resgatar sobreviventes, principalmente mulheres e crianças, nos botes salva-vidas e levá-los a Nova York. Havia 705 sobreviventes. Houve 2 investigações sobre o desastre. A investigação americana colocou a culpa em J. Bruce Ismay, diretor-gerente da White Star Line, na alta velocidade e na falta de botes salva-vidas suficientes. A investigação britânica culpou a velocidade, a falta de botes salva-vidas e o capitão Edward John Smith. Após o naufrágio, os transatlânticos passaram a viajar mais ao sul para evitar o gelo, viajavam mais devagar e carregavam botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Uma investigação recente culpou o capitão do Californian, que estava a apenas 19 milhas do Titanic, por não responder aos foguetes de socorro do Titanic e não tentar um resgate. Mesmo reconhecendo que ela não poderia ter chegado antes do Carpathia por causa do gelo no caminho. Então, o Titanic ainda é notícia e ainda é motivo de controvérsia. Mas a história dela vai além dos simples fatos. São os mitos, as lendas, as memórias pessoais e as associações que também fazem parte da história dela. Esta é a doca oceânica de onde o Titanic partiu. Estamos chegando à posição dos navios onde o St. Louis, o Philadelphia e o Majestic estavam todos atracados juntos por causa da greve dos mineiros de carvão. O carvão dos 3 navios foi transferido para o Titanic, permitindo sua viagem inaugural. A caixa vermelha e branca no cais marca o local exato do antigo berço do Titanic. Os postes aos quais ela está amarrada são os mesmos desde 1912 e nunca foram trocados. Eles prestaram valioso serviço por anos a muitos navios e presenciaram inúmeras histórias. Então, ao meio-dia, em 10 de abril de 1912, foi aqui que o Titanic soltou suas amarras, foi rebocado até a Cabinet Road e seguiu direto para o mar. Como você sabe, ela teve um pequeno problema no caminho, que vou explicar quando chegarmos mais perto. Bem, pela primeira vez em muitos anos, não só o Museu Marítimo Sir Hansen trouxe muitos de seus itens raros para exibição, como também colecionadores particulares vieram e trouxeram objetos de família, recordações, telegramas de presença, que nem sabíamos que existiam e que agora foram vistos hoje. Ontem tivemos um público muito satisfatório e muito grande. Na verdade, superou nossas expectativas. Acho que cerca de 2.000 pessoas passaram por aqui nessas poucas horas e elas puderam ver itens que talvez nunca mais vejam na vida. Então, realmente é uma experiência única na vida. Bem... 80 anos, claro, é fantástico, sabe? O clima está ótimo, então foi um fim de semana para lembrar. O clima está maravilhoso aqui em Southampton. Acabamos de fazer um cruzeiro pelo porto original de onde o Titanic partiu. Estivemos no Museu Marítimo e há cerca de 150 membros aqui de todas as partes do mundo. Aproveitamos muito a semana e estou feliz por termos vindo. Fico feliz por fazermos parte desta sociedade.
Eu acho que ninguém esperava a quantidade de pessoas que vieram hoje. Eu certamente não esperava. Eu nem sabia que existia uma sociedade. Então pretendo me juntar agora. É incrível que algo ainda seja lembrado depois de 80 anos. E existe um sentimento de carinho muito forte em relação ao Titanic. É uma história que cresce a cada ano. E basta olhar para a nossa convenção deste ano para ver a popularidade disso, né? O fascínio por esse navio, pelo luxo, pela época. E depois de 80 anos é bom que as pessoas possam se reunir, encontrar amigos e conversar sobre um assunto como esse. Eu sei que meu avô materno estava realmente no cais quando ela partiu. Ele era secretário da Union Castle Line, como eu disse. Minha querida tia Lily, que tem 94 anos, o pai dela era engenheiro de navio na America Line, no SS Louis. Ele obteve o cargo de oficial engenheiro no Titanic. E ele teve uma premonição de desastre e decidiu não fazer a viagem. Então, é claro, ele viveu para contar a história. Minha mãe teve essa premonição. Ela nunca tinha tido uma antes e nunca teve outra depois. Mas ela disse, não podemos, isso está errado. Algo terrível vai acontecer. E eu te conto o tipo de mulher que ela era. Ela sempre foi centrada, então agir assim surpreendeu a todos, mas ela simplesmente teve essa premonição. Eu subi a passarela do Titanic e olhei para ele. Eu disse para o meu pai, que navio grande é esse? Eu disse, e enquanto subíamos a passarela, meu pai ficou pálido. Minha mãe perguntou se ele estava doente. Ele disse que não, que estava bem. Bem, subimos para a nossa cabine, tiramos nossos casacos e ficamos encostados no corrimão olhando para as pessoas lá embaixo. Era um barco chamado Nova York. Ela quase colidiu com o Titanic por causa da poluição. E meu pai se virou e disse, isso é um mau presságio. Se o capitão Gale, em um dos rebocadores, não fosse um marinheiro tão habilidoso e não tivesse evitado a colisão ou uma possível colisão. Quando o SS Nova York acelerou para o Oceanics, e o maior navio do mundo na época tinha 46 mil toneladas, quando ela passou, uma correnteza tremenda puxou o navio quase para uma colisão. O capitão Gale, com brilhante habilidade em navegação, posicionou o rebocador e evitou a colisão. Se ele não fizesse isso, eu estaria no comando e, em caso de colisão, a partida poderia atrasar 12 ou 24 horas e ela não estaria lá naquele momento. Havia todos esses diferentes fatores que juntos levaram a essa tragédia. Depois tivemos essa ordem ridícula de troca de práticos no início do século. Dizia que qualquer navio de 10 mil toneladas deveria ter 16 botes salva-vidas, ignorando totalmente o fato de que o navio tinha 46 mil toneladas, mas pela lei ainda só precisava de 16 botes salva-vidas. Então veja, a partir dessa tragédia, depois passamos a ter botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros em cada navio. Passamos a ter patrulhas de gelo, cooperação internacional. Dizem que talvez eles não tenham morrido em vão, pois ajudaram a tornar viagens marítimas mais seguras para passageiros futuros. Eu sacudi o capitão Smith. Eu falei com ele, meu pai falou com ele. Ele veio ao convés e estava conversando com meu pai. Eu estava ao lado dele. Andrew, meu pai, estava dizendo a ele como o navio era bonito. E então o capitão Smith começou a falar sobre isso com ele. Ele era um senhor muito querido. Uma embarcação realmente maravilhosa. Eu o encontrei acho que talvez 3 ou 4 vezes. Só me lembro que meu pai conversou com ele várias vezes e em algumas dessas vezes eu estava com meu pai e ele nos levou a algum lugar. Acredito que não era a ponte, mas ele nos levou a um lugar onde os passageiros não iam. Eu, com 7 anos, não tinha nenhum interesse. Ele era muito simpático e admirou muito $1 que eu tinha. Ele foi muito gentil comigo. No dia 14 de abril, o Titanic recebeu avisos de gelo durante o dia e a noite pelo telégrafo, mas continuou praticamente em velocidade máxima, 21 nós.
Às 23h30, um iceberg foi avistado bem à frente, mas a manobra evasiva do imediato fez com que o iceberg abrisse um rasgo de 90 metros abaixo da linha d'água, da proa ao longo do lado de estibordo. Isso ultrapassou os compartimentos estanques dianteiros, cujo projeto levou o Titanic a ser chamado de inafundável e tornou o naufrágio inevitável. O primeiro SOS do mundo foi enviado da sala do telégrafo. Os botes salva-vidas foram baixados após a meia-noite, mas eram apenas 16 número exigido por lei, insuficientes para salvar mais de um terço dos a bordo. O último bote salva-vidas estava na água às 2 horas, deixando 1.500 pessoas a bordo para perecer. E o Titanic finalmente afundou às 2h20 da manhã. Meu pai afundou. Ele afundou junto com o reverendo Carter, um pastor que estava a bordo no convés, sabe? Antes disso, eu fiquei no convés e disse para o meu pai: olha, tem luzes ali. Um navio está vindo nos resgatar. E ele não olhou, e as luzes se apagaram. Saímos no escuro, então só restamos nós 3 no convés dos botes. E então, aos poucos, ele veio dos amigos da 3ª classe, acredito, e conseguiu sair com uma pessoa da 1ª classe. Porque já estava lotado quando eles conseguiram tempo para procurar um barco. Porque alguns dos rapazes, pelo que me disseram, estavam brincando com a gente, se divertindo. Eles realmente não achavam que nada fosse acontecer. Eles continuavam dizendo: é inafundável, eles diziam, ele nunca vai afundar. Não dava para fazer nada, ele tinha um buraco enorme. Então a água entrou, não tinha o que fazer. O tempo todo ficamos no convés dos botes. Ele estava afundando e a gente não sentiu porque ele afundou de proa, a 1ª classe primeiro. E a outra parte ainda estava para cima. Entramos no bote salva-vidas. Bem, eu me lembro de estar absolutamente apavorada em uma noite escura, com um navio afundando e pessoas gritando. Ninguém entrou em pânico até os botes salva-vidas saírem. Depois, o pânico tomou conta. Estávamos no oceano, ouvindo-os correr e gritar no convés. Imagine as pessoas saindo das cabines e indo ao convés sem botes salva-vidas correndo para o outro lado. Ali começou o pânico. Não houve pânico ao entrar no bote salva-vidas, pois havia poucas pessoas ali. Tinha gente suficiente para só entrar no bote salva-vidas? Depois, quando os outros subiram das cabines e não restavam botes, houve pânico e podíamos ouvir. Com certeza. Mas o som mais terrível de todos é o som das pessoas se afogando. Os gritos absolutamente horríveis. Minha mãe dizia às vezes que não conseguia me fazer falar sobre isso por anos, mas eu só falava se alguém perguntasse, e ela confirmava: você lembra do silêncio depois? Isso está certo. Dizem que o mundo parou naquela noite. Quando as luzes se apagaram, o navio se foi, o som desapareceu. Aquilo foi terrível, terrível. Nós tivemos sorte. Tivemos um bom bote salva-vidas para entrar. No barco em que tivemos que entrar, esperamos 3 horas para sermos resgatados. E outro Carpathia, era esse o nome. Eles nos resgataram. Tivemos que colocar as crianças em bancos e tudo mais. E eu tive que subir a escada para ir para cima. Eu me lembro disso muito bem. Fomos resgatados de manhã pelo navio Carpathia, como você sabe. E o resgate de pessoas dos botes salva-vidas em pleno oceano é algo realmente assustador. Esses barquinhos, digamos assim, se aproximam, por falta de uma expressão melhor, do que parece ser uma embarcação enorme. Ela era uma embarcação pequena, a Carpathia, mas parecia imensa naquela situação. E então, como vocês subiram a bordo? Não tinha uma prancha de embarque como quando se está em terra firme. Então eles abriram uma espécie de, não sei se essa é a palavra certa, uma escotilha na lateral do navio onde as bagagens costumavam ser colocadas. E eles jogaram escadas de corda, e pessoas como minha mãe e outros adultos tiveram que subir, em pleno oceano, por uma escada de corda balançando,
o que ela disse ter sido a coisa mais assustadora. Marinheiro atrás segurando. E então, o que as crianças não conseguiam fazer? Nós não conseguíamos subir uma escada de corda. Então, eles pegaram essas redes de bagagem grandes e a malha é bem espaçada. É uma malha bem grande. As crianças pequenas teriam escorregado. Nossas pernas e pés também teriam passado por dentro. Então, cada criança foi colocada em um saco. Lembro de ficar apavorada ao ser colocada naquele saco amarrado, junto com outras crianças, e o saco foi içado com segurança a bordo nessas redes enormes. Meu nome é Grace Richards e meu marido foi um sobrevivente quando era um garotinho de 3 anos. Na verdade, a exposição. Agora, há uma foto grande dele tirada no saco que foi jogado do Carpathia para os botes salva-vidas, onde as crianças foram colocadas e depois içadas a bordo. Lá está ele, em seu pequeno saco. Então emprestei para a exposição para que as pessoas possam ver e se interessar. Então lá estava a mãe dele, a avó dele, uma tia e um tio que eram irmãos da mãe dele. E então havia ele com 3 anos e o irmão dele com 10 meses e todos eles, exceto. O tio foi salvo no bote salva-vidas 13 e durante toda a vida dele, ele considerou o número 13 muito, muito sortudo. Minha mãe trabalhava em uma confeitaria de alto padrão na Foregate Street, em Worcester, e ela se apaixonou pelo dono, que era meu pai. E meu pai era casado e morava no Mulberry, na loja Moulton, acima da Morning Shop. E eles decidiram começar uma vida em outro lugar, em São Francisco, Califórnia. Então ele vendeu as 2 lojas em Worcester, uma na Bank Street e outra na Foregate Street. Ele vendeu as 2 lojas em Birmingham e ele deu uma van de compras para a esposa dele. E uma boa quantia de dinheiro, porque ele era quase um milionário. E eles embarcaram no Titanic para piorar, usando o nome falso de Marshall. Não sei, sou do escritório de passaportes em Londres e realmente não sei como isso aconteceu. E claro, meu pai afundou com o navio, minha mãe foi salva e ela estava no último bote salva-vidas, o número 13. E ela foi jogada. Ela ficou na água por cerca de 8 horas e o Carpathia os resgatou bem. Meu pai era o chefe dos comissários lá e ele saiu no último bote salva-vidas. Nós mostramos telegramas, sabe, alguns da América dizendo que ele estava seguro, outros dizendo que eles tinham chegado lá, e chaves para o café da varanda. Sou sobrinha de uma sobrevivente que estava atravessando no Titanic aos 19 anos de idade. Ela estava indo trabalhar na América como secretária e eu não tenho certeza em qual bote salva-vidas ela realmente estava. Mas a história da família diz que assim que estavam partindo, um bebê foi jogado nos braços dela e ela cuidou do bebê até serem resgatados pelo Carpathia. E eu não sei ao certo se isso é verdade, mas parece que o bebê tinha perdido os 2 pais e estava prestes a herdar uma grande fortuna. Ao chegarem à América, os outros parentes da criança não quiseram saber dela. Meu avô afundou com o navio e me contaram isso quando eu era garoto na cidade de onde vim, Poole, Dorset. Que ele afundou, o nome dele era Shannon, ele veio de Queenstown, condado de Cork, que agora se chama Cobar. Quando procurei pelo lugar dele no navio, na lista de passageiros não havia nenhum nome de Shannon. Ano passado, voltei para Poole. Meu tio disse que ele mudou de nome. Leonard Ella Leonardo. E eu perdi meu avô no Titanic. Ele era foguista a bordo e seu nome era Charles Bedelcombe. Ele nasceu em Leicester e, devido à recessão no início do século, veio ao sul buscar trabalho no estaleiro, onde foi operário. Sei que dizem que ele era caminhoneiro, mas não era. Ele se alistou no Titanic, mas falsificou a idade para sair do navio, pois não tinha idade suficiente. Então ele perdeu a vida no mar com isso. Ele afundou junto com o navio. Acho que ele estava lá embaixo trabalhando quando o navio afundou e não pôde ser salvo. E o filho dele, que é meu pai, estava no Olympic.
Eu te disse ontem, o pessoal de Billy Southampton tem parentes no Titanic. Bem, acabei de receber um bilhetinho do nosso capitão que diz que o tio dele, Tom Knowles, serviu no Titanic e felizmente sobreviveu. Ele estava na linha do Mexicano, um navio de passageiros e carga, e saiu para se juntar ao Titanic. Ele era chefe de foguistas e fez o famoso salto de cabeça. Foi em 1912 quando a ucraniana Lori Gear sentou-se ao lado da multidão e esperou, apenas esperou, que houvesse um lugar para você no navio. Se os membros da tripulação que haviam sido contratados não aparecessem... Nesse caso, alguém não apareceu, então ele foi e embarcou no Titanic. A esposa só soube que ele estava no navio após o naufrágio. Capitão Smith, Eduardo Smith. Ele era tio dela. Minha mãe o conhecia bem e sempre ouvimos falar dele na infância, o que nos deixava muito interessados. Meu marido está bem na posição principal ali na frente com sua câmera boba. Estou aqui porque meu marido é muito interessado no Titanic e na história, então eu vim junto para aproveitar o fim de semana aqui. Este é um momento muito histórico, não é? Meu nome é Colin Westland Garnett, que infelizmente é um pouco complicado, e nós somos do Nordeste de Aberdeenshire. Meu tio James Fraser era o terceiro engenheiro do Titanic, a ligação entre Aberdeenshire e Southampton. É verdade que a família, como era comum na época, todos moravam juntos e se mudaram em 1908. Meu avô era motorman e ele navegava saindo da Malásia. Então, quando James entrou para a White Star, toda a família veio para Southampton, entende? Ele foi trazido de Nova York, especialmente, como você sabe, para entrar no Titanic, que era uma situação muito prestigiosa. Ele foi trazido de volta só para isso. Pelo que entendi, todos eram super qualificados. Agora, o que me surpreende, quero dizer, isso obviamente não é apenas um pouco de história, uma história muito significativa, mas também faz parte da história da família, como você pode imaginar. James Fraser, o terceiro engenheiro do Titanic, morreu aos 29 anos. 30 anos depois, o filho dele, com o mesmo nome e a mesma idade, foi torpedeado enquanto escoltava um comboio e morreu quase na mesma situação, na mesma posição no Atlântico. Achei isso bastante notável. Meu nome é Martin. Meu nome do meio é Lightoller. O último nome é Smith. E o comandante Lightoller era primo de segundo grau da minha mãe. Em outras palavras, era o irmão do pai dela. E eu cheguei a conhecê-lo. Eu era muito jovem na época. E sempre acompanhei a história. Sempre tive interesse por isso. Passei o nome para o meu filho mais novo como o nome do meio dele. E acho que o que mais me lembro foi o método de sobrevivência dele, porque ele era um cientista cristão. Minha mãe é cientista cristã. E a crença da ciência cristã é que seu corpo está acima do seu espírito. E quando o Titanic afundou, ele aparentemente foi sugado. Ele pulou no mar enquanto o navio deslizava. Ele aparentemente foi sugado em direção à chaminé. E quando a água alcançou os motores, isso criou uma enorme explosão que o lançou para fora. E ele ficou nessas águas por cerca de 20 minutos antes de ser resgatado. Ele atribui sua sobrevivência a essa crença na ciência cristã. E ele flutuou, conseguiu manter seu corpo flutuando, conseguiu flutuar acima da água e ignorar a dor. Então essa é uma das coisas que eu mais lembro. Eu tenho algo em comum com algumas pessoas aqui que também sou sobrevivente de outro naufrágio, que foi o Herald of Free Enterprise, com perda de vidas, 193. Uma proporção bastante grande da tripulação, 50% morreu naquela noite. O mesmo que aconteceu com o Titanic aqui em Southampton. Vários tripulantes morreram naquela noite. Uma vez conversei com Bertrand Dean, que conheci em Londres, e perguntei a ele: como você lidou com isso ao longo dos anos? Você sofreu de alguma forma, ou teve pesadelos, ou algo assim? Porque eu queria saber, prever meu próprio futuro, se é que me entende. E ele disse: não sei. Ele disse: eu tinha apenas 2 anos na época, não me lembro de nada disso. Então, na verdade, eu acredito que deveria me lembrar disso. Eu realmente me recordo disso com bastante frequência.
e eu suponho que, de certa forma apropriada, isso faz parte de lembrar da tripulação e dos passageiros no dia em questão, de verdade. O que agora, ao longo dos anos, desde que o Harold virou, eu consegui aceitar. Ela ficou com os cabelos grisalhos, o cabelo dela ficou praticamente todo grisalho da noite para o dia, quando ela tinha 19 anos. Minha tia mesma nunca falava sobre o Titanic e ela não quis ajudar quando estavam fazendo o filme. Ela não queria mais saber disso de jeito nenhum. Foram feitos muitos filmes sobre o Titanic e este, com Clifton Webb, Barbara Stanwyck e um jovem Robert Wagner, foi feito nos anos 1950. Foi um sucesso razoável, mas não chegou nem perto do sucesso do próximo, que é A Night to Remember, o muito famoso de Walter Lord. Este é provavelmente o filme mais famoso já feito e deve continuar sendo. Walter Lord teve grande acesso a, acho que foram mais de 60 sobreviventes. E as lembranças deles que ele usou para o livro ajudaram, obviamente, no próprio livro. Muitas delas também atuaram como consultoras técnicas no filme para garantir a precisão. Mesmo hoje, quero dizer, esse filme é um filme incrível quando você assiste. Meus filhos e eu adoramos. Acho que o principal interesse no Titanic sempre foi o mistério. E quando o Dr. Ballard encontrou o navio, um pouco desse mistério se perdeu. Muitos achavam que ele estaria pousado ereto no fundo do mar com todas as chaminés, o que obviamente é absurdo. Mas então o encontraram dividido, confirmando relatos de testemunhas que diziam que ele se partiu ao meio, embora muitos não acreditassem nisso. Desde que Ballard o encontrou, cada vez mais pessoas, especialmente os mais jovens, têm se interessado por ele. Crianças fazem projetos sobre o Titanic em todo o mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá e outros lugares. Percebemos que pessoas de escolas do mundo todo nos procuram apenas para obter informações sobre o navio. Esse é um dos motivos pelos quais fizemos o livro, para as escolas. Bibliotecas podem consultar o livro com todos os relatos de jornais, economizando tempo ao invés de pesquisar em várias bibliotecas. Mas é um grupo etário amplo, literalmente abrange pessoas desde, eu não sei, crianças de 3 ou 4 anos que assistem a Uma Noite para Lembrar ou algo assim, até adultos de 70, 80 anos. Alguns conseguem se lembrar de ver o navio navegando em Southampton. O interesse é enorme. Ele varia literalmente de livros, filmes, jornais, música, porcelana, até colecionar relatos pessoais das pessoas e coletar assinaturas dos sobreviventes em envelopes postais, cartões postais e coisas desse tipo. O interesse cresceu tanto nos últimos anos que há um leiloeiro especializado em Londres que realiza anualmente um leilão do Titanic, e isso gera um interesse enorme, além de muita atenção da mídia também. Nós percebemos isso porque nossa loja fica no norte, que era uma das principais regiões onde os membros da tripulação moravam, que muitas pessoas entram só para conversar. E elas dizem, meu tio-avô estava no Titanic, ou meu avô estava no navio. Alguns se salvaram, outros afundaram com o navio. E podemos garantir, eu diria que pelo menos uma vez por mês, alguém novo aparece e tem alguma ligação com o Titanic. O caso clássico é o da senhora que apareceu um dia e disse que tinha um conjunto de porcelana do Titanic, um jogo de chá. Eu não acreditei nela. Ela falou da porcelana e contamos que os pais dela tinham uma pensão em Southampton. Alguns membros da tripulação do Titanic, especialmente os suboficiais e oficiais, ficaram hospedados com várias famílias ou em hotéis e lugares assim. E nesse caso, o segundo comissário levou a família para um passeio pelo navio. A mãe comentou como a porcelana era bonita. Pouco antes do Titanic partir, chegou uma caixa com um serviço de chá que ainda está aqui, em algum lugar no norte, a cerca de 1 quilômetro de onde estamos hoje. Tudo embrulhado e espero que você sabe, é o tipo de coisa que deveria ir para um museu. O Museu de Southampton tem uma boa coleção de itens do Titanic. Varia desde a espada do Capitão Smith até objetos pessoais de alguns sobreviventes e de alguns membros da tripulação que afundaram com o navio. Uma coleção muito boa e interessante lá. O relógio diante. Sim,
E esse foi o telegrama que a mãe recebeu para confirmar que ele não tinha sido salvo. Ele foi um daqueles que, felizmente, como pensavam, foi transferido do Olympic para o Titanic, que era de fato, você sabe, o navio de prestígio, claro, da época. E eles não tinham reservas quanto ao Olympic porque ela tinha tido 1 ou 2 acidentes e era pesada. Recebi uma carta escrita apenas em janeiro de 1912, quando ela danificou uma hélice. E claro, embarcar no inafundável Titanic era realmente algo especial. Foi apenas irônico, não saiu desse jeito, mas tentamos descobrir o horário. Pelas mãos, parece que ele entrou na água das 8h10 até as 2h. Foi assim que eu concluí. E o corpo dele foi encontrado, de acordo com a história da mãe, por pescadores, e eles o enterraram no mar. Claro, e enviaram todos os pertences de volta que a mãe tinha e que vieram para a minha posse. Quando ela morreu, ela viveu até os 86 anos, então eu senti que seria bom doar isso aqui, onde eu sabia que eles tinham uma exposição. E eu estou ainda mais satisfeito desde que vim para esta convenção, porque as pessoas estão realmente interessadas e estão tendo muito prazer em ver essas coisas. Então é muito bom saber que, sabe, as pessoas estão tendo essa satisfação. Elas tendem a querer algo realmente do navio, o que é praticamente impossível agora, embora o Titanic tenha ficado no porto por alguns dias. Não existia isso, ela não era aberta ao público, nem recebia visitas ao redor. Havia muitos navios, então quase tudo que saiu deles foi levado por tripulantes ou pessoas importantes. Sabe, eles entram a bordo para pegar uma lembrança, exatamente como fazem hoje em dia no Kiwi II ou no Canberra, e saem com um cardápio ou algo assim, ou uma caixa de fósforos. E essas são as coisas que realmente vieram do navio. Mas, claro, muita coisa só tem o carimbo da White Star Line, então, sabe, nem sempre dá para provar a procedência. A maioria só quer uma pequena lembrança. Esse é um dos motivos que levaram uma empresa local a criar lembranças comemorativas especiais. Eu me lembro do navio Irmão Olympic, claro, quando eu era pequeno e fui levado até o cais de Southampton, assistindo esses magníficos transatlânticos chegando pelas águas de Southampton. E eu acho que tudo começou a partir daí. E existe o fascínio pela história e pela tragédia e como isso afeta profundamente Southampton, onde, claro, eu nasci. Então, há 10 anos, no 70º aniversário, eu realmente encomendei ao Lawrence Bagley, um aquarelista muito famoso, uma pintura para comemorar o 70º aniversário. Muitas pessoas colecionam cartões postais. Cartões postais originais do Titanic continuam bem caros. Nós mesmos já fizemos algumas edições limitadas, mas há muitos no mercado que foram reproduzidos a partir de fotografias originais. O Museu Folclórico de Ulster, em Belfast, eles fizeram uma seleção muito boa. Uma das coisas que muita gente gosta são fotos do Titanic hoje em dia. Em 1912, logo depois que ela afundou, os empreendedores produziram todo tipo de gravuras. Esta aqui em particular é uma gravura de 1912, embora diga Titanic. Na verdade, é o Olympic. Os dois navios eram quase idênticos, mas o deck de passeio do Titanic era fechado. Os empresários da época não perceberam ou não se importaram muito com isso. Quando você olhava para o navio de lado, os dois eram muito levemente diferentes. Então, eles tendiam a usar o Olympic em quase todos os itens do Titanic. Além das fotografias originais, esta é uma impressão colorida à mão do navio, feita para ser vendida. Provavelmente por uns 3 ou 4 pence em dinheiro antigo, não moderno, apenas para arrecadar dinheiro para si mesmos. Algumas eram vendidas para fundos de auxílio, mas estas eram totalmente comerciais. Esta aqui é uma fotografia real do Titanic, novamente feita poucos dias após o naufrágio, e mostra ele deixando as águas de Southampton. Essas são muito mais procuradas do que o tipo anterior, que basicamente são concepções artísticas. Esta gravura foi feita em 1983 e mostra o Titanic afundando. O artista Chris Major usou licença artística ao incluir placas de gelo que não existiam na época. Uma gravura excelente que também foi usada como quebra-cabeça e capa de livro.
Chegando aos dias atuais, esta aqui de Simon Fisher mostra o Titanic acabando de sair de Southampton. Simon também fez outro Titanic em Queenstown, Lusitânia, Queen Mary, Queen Elizabeth e alguns outros navios mais modernos. Mas este aqui é magnífico, realmente dá uma ideia do tamanho do navio. A gravura é de Ken Marshall, renomado artista marítimo americano. Acho que é a gravura mais impressionante já feita do Titanic. Ela mostra o navio, com toda a sua potência e elegância, navegando em velocidade máxima, entre 21 e 22 nós pelo Atlântico. Gosto de como ele se destaca na água, imponente, bonito, com chaminés altas e elegantes. E é exatamente assim que um navio dessa magnitude deve ser. Isso mostra a grandiosidade do navio na água, e eu acho que realmente retrata bem o navio. Eu já vi muitas pinturas do Titanic, e ainda não vi uma pintura da popa do Titanic ser retratada tão bem assim. Eu sou Joyce Watson de Leicester, e meu neto James é quem se interessa por isso. E eu fiz a pintura para ele para o aniversário de 15 anos dele, que é na próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa. Esses são alguns dos desenhos dele, esse é um dos desenhos dele, e essas são algumas imagens que ele fez no computador. Bem... O quê? Essas são imagens desenhadas no computador, feitas com um mouse que é como um dispositivo controlado pela mão, você move e ele cria a imagem na tela. Muitos desenhos, ele é muito interessado nisso, e acho que isso acabou me influenciando, porque também fiquei interessada. Trabalhei no estaleiro de Southampton toda a minha carreira e me interesso muito pela história dos antigos transatlânticos. E a maioria das fotos que tenho hoje vem de Southampton e todas estão relacionadas ao reparo de navios e colisões da linha White Star. Essas fotografias foram tiradas por Max Mills, o fotógrafo de Southampton, e foram feitas no terminal oceânico de onde o Titanic partiu. E elas foram tiradas depois que ela voltou da ilha de White. Ela teve uma colisão com o cruzador HMS Hawke e, como você pode ver, o dano foi bastante severo. E isso, na verdade, selou o destino do Titanic, porque o navio teve que voltar para Belfast para reparos. E isso levou aproximadamente 4 semanas, e durante esse tempo, os homens tiveram que deixar o trabalho no Titanic e ir para o Olympic. E isso causou um atraso na partida do Titanic, que deveria ter sido em março, mas foi adiada para abril. E o resto é história, foi isso que causou o dano. Meu interesse pelo Titanic é geral, na verdade, mas aumentou quando meu irmão se desfez desse disco de 78 rotações de 10 polegadas em uma feira de garagem. E eu percebi que tínhamos algo de grande valor e tocamos várias vezes. Felizmente, eu tinha um toca-discos de 78 rotações e apenas o guardei. A música de navio era o entretenimento popular da época, embora eles tivessem discos de 78 RPM. A música em partitura era muito mais acessível e muito mais pessoas podiam usá-la. Até onde sabemos, existem cerca de 40 partituras diferentes relacionadas ao Titanic. Esta estátua fica em Colne, em Lancashire, e homenageia Wallace Hartley, o maestro da banda do Titanic. Nós não temos muitos heróis em Colne, mas eu realmente acho que o Wallace foi um deles e acredito que ele deve ser lembrado dessa forma. Quantas pessoas, ou homens, devo dizer, teriam permanecido em seu posto enquanto o navio afundava sob eles? Ele tentou acalmar os passageiros que estavam chegando perto do pânico e tentou acalmá-los com sua música. E o resto da banda fez o mesmo, aliás. Lá temos uma cena do lado de fora do topo da igreja primitiva da rua Skipton, seguindo em direção ao cemitério Colne, no funeral de Wallace Hartley. E isso mostra 2 bondes ao longo da rua Kisley, com as pessoas alinhadas nas calçadas de ambos os lados.
E naquele dia, mais de 40 mil pessoas estavam em Cannes, e nunca mais houve tantas pessoas em Cannes desde aquele dia em 1912. Este violino é interessante. Ele foi feito a cerca de 300 metros daqui, lá em Cannes, por Seth Lancaster, que é amigo de Wallace Hartley e homenageia os músicos do Titanic. Se você olhar aqui no espelho, vemos gravado o início do hino Mais Perto, Meu Deus, de Ti, que supostamente foi tocado enquanto o navio afundava. E na parte de trás temos uma pintura a óleo de Wallace Hartley e acima dela outra do Titanic. O violino é conhecido como o do Titanic. Este é o número 92 da Greenfield Road, Cannes, a casa onde Wallace Hartley nasceu em 2 de junho de 1878. Este é o cemitério Cannes Cemetery, onde Wallace Hartley foi sepultado em 18 de maio de 1912. Este é o serviço hindu de domingo, 21 de abril de 1912, pela perda do navio da White Star Line Titanic em Southampton. A maioria das grandes igrejas por aqui costumava realizar um serviço memorial especial, assim como as maiores igrejas, como a St. Paul's em Londres e muitas outras grandes em diferentes cidades. A perda de vidas entre a tripulação foi inacreditável, foi muito alta. Este é o memorial à tripulação do Titanic e foi erguido pelas viúvas, mães e amigos dos homens que morreram. Antes, ele ficava ao ar livre no Southampton Common, mas após ser vandalizado, foi trazido para o terreno da igreja Holyrood em Southampton para protegê-lo. Agora, a urna que você vê aqui foi substituída, mas uma das coisas boas disso é que quando a restauraram, o detalhe do navio Titanic no topo foi revelado com um detalhe espetacular. Enquanto eu pensava sobre como relembrar um evento assim, embora eu reconheça o interesse que todos vocês têm nesse navio e nos eventos que cercam seu lançamento, sua viagem e seu naufrágio. Como reitor desta cidade, uma das primeiras coisas que aprendi quando cheguei aqui foi que na minha paróquia, na parte da cidade conhecida como Northern, não havia uma única família que não tivesse perdido alguém naquele acidente. E então, quando comecei a pensar sobre o que estamos fazendo aqui hoje, lembrei-me da tristeza e do luto desta cidade. E eu reflito sobre isso em uma comunidade marítima.
É sempre bem sabido que nenhum navio é inafundável e que a grande aventura de viajar e comerciar não vem sem custos. Este é o Memorial de Southampton para os engenheiros do Titanic, os homens que mantiveram as luzes acesas até o fim, que permaneceram em seus postos e que todos eles morreram em 15 de abril de 1912. Eu gostaria de falar sobre este folheto em particular. Ele foi encomendado pelo Instituto de Engenheiros Marítimos Guilda da Benevolência para este aniversário em particular, o 70º aniversário. Agora, a Guilda da Benevolência provavelmente é o único tipo de ligação direta de qualquer instituição de caridade com o Titanic. E quando todos os 36 engenheiros do Titanic perderam suas vidas naquela noite terrível, um dos jornais da época, acho que foi o Daily Chronicle, decidiu que arrecadaria fundos para as viúvas e órfãos dos engenheiros que pereceram. E claro, os jornais não podem continuar fazendo isso o tempo todo, eles têm outras coisas para fazer. Eles pediram ao Instituto de Engenheiros Navais para assumir toda a responsabilidade. Então, por 80 anos, nosso instituto tem ajudado todos os dependentes, não só do Titanic, mas também dos que vieram depois. E nós temos muito orgulho dessa tradição, é uma tradição maravilhosa, maravilhosa. Se não fossem os engenheiros, não teria havido luz nenhuma durante todo o período após o iceberg e coisas assim. E eles mantiveram as luzes, por exemplo, em particular, e não só as luzes, mas outros serviços funcionando. Conseguem imaginar o pânico que teria havido? Se todas aquelas luzes tivessem se apagado naquele navio e todas aquelas pessoas, elas não teriam sabido como sair das entranhas do navio, isso teria sido terrível. Então eu acho que os engenheiros fizeram um trabalho absolutamente maravilhoso. Foi um evento dramático que impactou quase todos, especialmente em Southampton, Belfast, Liverpool e Londres. E eu sinto que todos esses eventos que provavelmente não teriam acontecido se o navio tivesse passado 15 segundos depois ou 15 segundos antes, nunca teriam ocorrido. Quero dizer, o vigia acabou cometendo suicídio. Havia pessoas que fugiram para começar novas vidas na América. Tudo isso forma uma história. Então, com as 1.500 pessoas que morreram, você tem 1.500 histórias e aqueles que ficaram, eles têm histórias para contar. Bem, embora eu nunca tenha tido meu pai e nunca soubesse como ele era, eu sempre o amei. E era o Worcester Evening News. Havia uma foto de 3 homens que moravam em Worcestershire e que morreram no Titanic. E um deles era meu pai. E eu tinha 78 anos quando eu estava olhando aquilo, eu estava olhando para o meu pai e disse, e eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia ler de tanto chorar. Eu peguei, primeiro almocei e já tinha vivido 78 anos, não sabia do que ele não gostava. Bem, estou impressionada, muito impressionada com a geração mais jovem, realmente impressionada. Acho que é toda a história do Titanic, que ela era o melhor ou o mais famoso navio de passageiros do mundo. E como é o 80º aniversário, viemos aqui para comemorar e conversar, nos apresentar, fazer perguntas, conversar com as pessoas, com os sobreviventes. Acho fascinante como encontraram o navio e seu estado atual. Mergulhei direto na história. Fiz perguntas, procurei pessoas, escrevi para elas e recebi cartas do Dr. Ballard e de alguns sobreviventes. Assim, acabei envolvido nisso. A partir daí... Eu me interesso por todos os e se, os poréns e essas coisas. Se tivesse partido no horário, se o Olympic e o Hawker não tivessem colidido, teria partido no horário. Se o Titanic tivesse colidido com o New York... ela teria parado a tempo se o Capitão Smith não tivesse ido tão rápido ou se este navio que estava na área tivesse ligado o rádio e descoberto. Gosto dos cismas e do misticismo ao redor disso. É realmente fascinante, há algum tipo de aspecto oculto nisso que é realmente viciante. E você pode, uma vez que se interessa, você não consegue se afastar disso sem explicação verbal do que é. Está lá e depois que conhece, não consegue se afastar.
Eu me interesso pelos mistérios ligados ao Titanic e também pelo lado técnico do navio e das pessoas. Foi o fim de uma era, a era vitoriana. Acredito que foi o início de uma era, com novas regras e regulamentos de navegação. Foi um começo e um fim. Era um símbolo da era do luxo, do estilo de vida, era um brinquedo para os ricos e o homem se sentia tão seguro, tão protegido e tão confiante em si mesmo. E é por isso que o desastre do Titanic causou um choque e uma onda de repercussão no mundo todo como causou. Nada mais jamais se igualou a isso. Todo aquele trabalho e construção se perdeu em uma noite. Isso nunca mais vai acontecer, o mundo nunca mais verá a luz do Titanic. O que resta para nos dar uma impressão do luxo e da importância desse grande navio? Este é o anexo em Northumberland, Inglaterra, e este é o Hotel White Swan. Ele contém o salão de primeira classe completo do Olympic, o navio irmão do Titanic, e nos dá provavelmente a melhor impressão restante do luxo do Titanic. O salão de primeira classe era no Convés Promenade. Um escritor contemporâneo disse que era um nobre aposento no estilo Luís XV, com detalhes retirados do Palácio de Versalhes. Aqui, os passageiros se dedicavam à leitura, conversas, jogos de cartas, chá, bebidas e outras interações sociais. O salão tem 18 metros de comprimento, 19 metros de largura e uma altura de nada menos que 3 metros e 73 centímetros. As paredes são decoradas com boiseries finamente entalhadas, nas quais, sem interferir na simetria do conjunto, a criatividade do entalhador se revela em detalhes sempre variados. Esta escada também é do Olympic. E até a porta giratória do hotel. Quando o Titanic afundou, como já disse, empresários lucraram rapidamente com tudo. Agora, isto é um chamado rebite do Titanic. Na verdade, está gravado no topo. SS Titanic, 1911. Perdido em 14 de abril de 1912. Agora, o cavalheiro de quem comprei isso, que era um antiquário, o pai dele comprou para ele e o pai dele foi um sobrevivente do Titanic. Eu não sabia disso até ter enviado o cheque e ele ligou para confirmar o recebimento. Eu acabei perguntando de onde veio e descobri que o pai dele realmente era um sobrevivente. Temos o nome e ele bate com a lista da tripulação. Então ele comprou isso só para lembrar como teve sorte de escapar. Quando o Titanic partiu, a maioria das suas instalações era gratuita, exceto por coisas como o banho turco ou o banho elétrico. Este é um ingresso original do Titanic para permitir a entrada do portador nos bares por 4 shillings, que equivale a 20 centavos ou $1 americano. Descendo à terceira classe, queremos que isto seja uma manteigueira. Não é do Titanic, mas é idêntico às usadas no Titanic. A porcelana da terceira classe costumava ser de qualidade muito baixa. Isso aqui lembra uma cerâmica.
O mesmo vale para este bule de café, que é grande e provavelmente de terceira classe, pois os de primeira classe seriam menores e mais elegantes. Provavelmente muitos eram de porcelana. Uma peça muito bonita da mesma época. Agora, esta bela peça. Acho que é uma sopeira ou uma molheira com sua concha, toda marcada com o selo White Star Line. Não é do Titanic, mas na verdade é datada de 1910. Então a mais antiga, bem, na verdade sabemos que essas eram idênticas às que realmente foram usadas no navio. Agora, essa xícara e pires com padrão turquesa, estes aqui vieram mesmo do Titanic. Eles foram retirados do Titanic durante sua estadia em Southampton por um visitante. Não vou dizer que foi um membro da tripulação, não sei quem tirou, mas de qualquer forma esses dois estão realmente marcados com o número do lote do Titanic, assim como esta peça aqui. Infelizmente, a peça foi retirada e não vimos a xícara correspondente. É uma coisa linda. É de primeira classe, da mais alta qualidade, Copeland Spode. Toda a parte externa é folheada a ouro. Esses itens, com o mesmo padrão desses aqui, foram recuperados do fundo do mar quando os franceses fizeram um mergulho nela em 1987. Este 80º aniversário do naufrágio do Titanic tem sido realmente extraordinário. Foram milhares de nós lembrando do Titanic, mas na realidade, quantos de nós realmente se lembram dela? Quantos de nós realmente já a viram? Então, o que está acontecendo aqui não é uma lembrança pessoal real do navio, mas sim uma lembrança de uma história, de um mito, de uma lenda que foi passada de pessoa para pessoa, de geração em geração, de ano em ano. E o interessante sobre isso é que, enquanto a memória pessoal de um evento se apaga a cada ano que passa, a memória do Titanic parece ter ficado mais forte e maior a cada vez que foi recontada. Viemos aqui para participar, fazer parte desta convenção, para fazer parte, como eu disse, de um pouco de história, mas para lembrar de tudo isso. E talvez também seja um momento para lembrar que não devemos fazer comentários tão tolos como inafundável. Mas também, ouvindo muito do que tem acontecido durante o fim de semana, talvez já seja hora de pararmos de procurar alguém para culpar. Não queremos mais escavação de sujeira, nem mais busca por culpados. E talvez não queiramos mais que o Titanic seja perturbado. O que você acha? Obrigada por assistir. Se quiser apoiar nossos conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história acontecendo.